Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Hoje a leitura, amados, está no livro de Daniel. Daniel 7, do 2 ao 14. Ela é enorme, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Eu vou adiantar um pouco, amados, porque a leitura é grande, né? E muitas pessoas reclamam porque o vídeo é grande, porque não tem tempo de assistir, né? Mas eu vou tentar diminuir, certo? Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite, e eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto do mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros emergiam-se no mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé, como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. E eis que surgiu um outro animal, e o segundo semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas faces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos comer mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha o dorso 4 asas que havia no animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado o poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava. Calçado aos pés os que sobrava. Era bem diferente aos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres, e eis que neste chifre pequeno havia um olho como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. E eu continuava olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviram milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre dizia. Ouvi quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. E percebi também que aos restantes animais foi tirado o poder, sendo prolongada a vida por certo tempo. E continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi-lhe conduzido à sua presença. Foram dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu trono um reino que não lhe se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de Daniel está mostrando as visões que o Senhor
que o Senhor dava para ele. Ele tinha o dom das visões, o dom de interpretar os sonhos, né? Antes de Jesus vir, né, teve tudo isso. E depois que Jesus veio à Terra, ele veio libertar, né, nós da morte, libertar nós do poder do Satanás. Jesus veio através da sua morte, Jesus derrotou a morte, né? E nós sabemos que Jesus derrotou a morte eterna. Vamos explicar bem. Jesus derrotou a morte eterna. E depois vai chegar o dia do julgamento que ele vai, o último inimigo a Jesus derrotar vai ser a morte. Qual morte? Essa morte que mata nosso corpo. Não vai existir mais a morte. Nós podemos perceber que muitas vezes Deus dá visões espirituais para nós. Principalmente, amados, aquelas pessoas que se apegam com Deus, que vivem a sua religião corretamente, que peca o mínimo possível, que tenta viver de acordo com os mandamentos de Deus. Eu tive uma revelação quase igual essa de Daniel. Eu estava orando, que eu costumo orar, eu rezo, eu leio a palavra, eu oro, e eu também oro em línguas. Eu acompanho muito a TV Canção Nova, e eles nos ensinam a orar em línguas, a oração do Espírito Santo. E essa visão que eu tive, era como se eu tivesse em cima das casas, né? Mas eu não sei como, né? Eu acho que só a minha alma, porque o bicho não me via. Eu via como vários morcegos voando de prédio em prédio, de casa em casa. E para falar bem da verdade, era aqui em Tavares, na Paraíba, esse sonho. Os morcegos ficavam se alimentando das almas das pessoas. Eles iam engolindo uma, engolia a outra, engolia a outra. E de repente eu via um que era um bebê. E esse bebê era como se fosse um veado gaíra. Aqueles viadinhos que tem aquelas gaias que parecem acho que todo mundo sabe o que é um veado gaíra. Ele era um bebê. Aí eu falava assim, esse é um bebê. Ele não sabe ainda o que vai fazer, não. De repente, minha gente, chegou uma pessoa com um celular. Aí dizia assim, olha para isso. Olha o recado que ele está mandando te dar. E quando eu olhava para a tela do celular, eu via aquele veado enorme. Minha gente, era tão grande que era do tamanho do céu. E ele já tinha comido todas as pessoas da terra. E as únicas pessoas que faltava para ele pegar eram as pessoas que rezavam o terço. E ele ficava desfazendo a Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, e rezava a Ave Maria, o Pai Nosso. Aí dizia os mistérios do terço, né, o primeiro mistério. E de repente aí ele olhou para a tela do celular e falou para mim com aqueles olhos e uma voz horrenda, a voz era horrível, que eu acordei com aquela voz horrível no meus e minha alma fora do corpo. E ele falava, já peguei todos, agora só falta pegar esses que rezam esses textos. Ah, eu vou atrás de você. E apontando para a tela como se estivesse falando comigo. E nisso eu me acordei, como se a minha alma estivesse fora do corpo, algo espiritual. E quando eu me acordei, eu fui orar, eu disse, Senhor Jesus, o que é que significa isso? Pelo amor de Deus, Jesus. Que coisa horrível.
E orando, eu fui perceber, amados, que o inimigo, ele está engolindo todas as almas das pessoas que não estão buscando o Senhor de verdade. Das pessoas que fingem ser católicos, mas que vivem nas depravações, nos bailes, nas fofocas. Então ele já pegou todas essas almas, só está faltando pegar aqueles que são fiel a Deus, aqueles que são fiel à palavra de Deus, aqueles que oram. Eu perguntava a você hoje, você é católico praticante? Você vive os mandamentos de Deus? Você faz o que Nossa Senhora pediu quando apareceu os 3 pastorinhos? Oração, jejum, penitência, a palavra de Deus e o Santo Terço, todos os dias? Você participa da Santa Missa? Você se abstém de carne nas quartas e nas sexta-feiras? Porque a Virgem Maria pediu para que nós, católicos, que amamos a Deus, que amamos e que respeitamos e veneramos ela, porque Maria é a porta do céu, a escada que nos leva para o céu, ela nos deu os ensinamentos de como ir para o céu. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pensar sobre isso. Eu espero que vocês escutem com atenção essa revelação que o Senhor me deu, porque eu não queria nem contar essa revelação. Mas aí, ao ler essa palavra de Daniel, eu percebi que a vontade de Deus é que a gente revele as revelações que Ele nos mostra. Eu espero do fundo do meu coração, amados, que você sirva a Deus de verdade, que o seu coração esteja limpo para Deus, para que nós, quando chegarmos lá, Deus dizer: entre bendito de meu Pai, para o lugar que eu te preparei. Ou será que quando nós chegarmos lá, Ele vai dizer: eu não te conheço? E a gente vai falar: mas Senhor, eu preguei tua palavra, eu ensinei às pessoas os teus mandamentos. E Ele vai falar o quê? Eu não te conheço. Por quê? Qual é esse que Deus não conhece? São as pessoas que fingem servir a Deus, mas que na verdade o seu coração está voltado para bens materiais, está voltado para dinheiro, para ganância, para festas, para as farras, para as bebedeiras. Aí eu digo, você tem que se decidir, porque a palavra de Deus diz: aos mornos eu vomito. A terra está para vomitar as pessoas mornas. Mornas são aquelas que fingem servir a Deus, mas não fingem. E os quentes são aqueles que são fervorosos, aqueles que servem de verdade a palavra de Deus, que buscam a palavra de Deus, que vivem os mandamentos de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu espero em Deus que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã, que nós possamos refletir sobre essa palavra, refletir e prestar atenção nas nossas revelações, nos nossos sonhos. E vamos orar mais, rezar mais. Isso quer dizer que a oração do Santo Terço nos serve para nos livrar da presença do mal. Quando Nossa Senhora apareceu aos 5 jovens Medjugorje, ela pediu para que eles rezassem o terço e dividissem as suas orações em 3 partes para não ficar cansado. Manhã, tarde e noite. E é exatamente isso que eu faço. Eu espero em Deus que vocês também façam, que vocês sejam fiel a Deus, tá certo? Que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que Nossa Senhora cubra cada um de nós com o manto divino. Dê o like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para que toda vez que a gente enviar vídeo, vocês vejam. Cheirinho de Maria, até o próximo vídeo.